para mim, os melhores advogados de júri criminalistas lá da região lá de Minas Gerais. O doutor Marco Antônio Siqueira, ele já veio aqui várias vezes. Ele foi um dos poderosos advogados que defenderam o caso Bruno. E é gozado porque na época eu fui chamado pelo Bruno para empreender a defesa dele, e a única pessoa que me tratou bem lá foi o Marco Antônio. Porque nenhum dos outros advogados de lá entendia que, tendo tanto advogado lá em Minas Gerais, por que teriam que trazer um de São Paulo, né? E o Marco Antônio praticamente me deu um abrigo lá, me ajudou, fez com que eu me sentisse um pouco mais dentro da situação. Do outro lado, nós temos um menino aqui, é o Alexandre Marra. Esse menino, ele tem um programa de rádio fantástico lá. E vira e mexe, eu tô lá. E ele vem entrevistando pessoas de tudo que é nível. Nós sabe, gente importante mesmo. E ele está bem por dentro do caso Bruno. Tá certo que isso daí já tem 10 anos, né, o caso Bruno, mais ou menos? 15 anos, né? Pô, passa o tempo para passar depressa. Mas ainda está na goela das pessoas como morreu a Elisa Samúdio. Como ela morreu. É gozado e é contraditório lá, porque quando eu cheguei lá, eles juravam a inocência, que não tinha matado nada. E vocês não sabem, eu cheguei a ver os cachorros. Você chegou a ver também ou não? Que diziam que tinham comido parte do corpo da Elisa. E eu fiquei com pena deles, que eles eram uns Rottweiler negro, assim, bonito, grande, sabe? Que era do como é que era o nome dele? Do Bola, o assassino. E depois me falaram que os próprios policiais mataram os cachorros. Mas eu não acredito de verdade que eles comeram nada dela, porque eu sei a história e vou contar aqui. Mas o legal do Marco Antônio é que o delegado Moreira, né, que ele já veio aqui também, ele que deu a cana no Bruno, ele fez um processo lá e deixava todo mundo preso. E ninguém conseguia soltar ninguém. Eu consegui soltar as 3 mulheres do Bruno porque não tinha grande coisa. Mas ele conseguiu soltar um dos parentes do Bruno. Como é que era o nome dele, do Marco Antônio? Realmente, durante toda a tramitação processual, já pronunciado Sérgio Rosa Salles, 22 anos. Então, olha só, ele conseguiu soltar um que era um milagre, porque ninguém soltava nada. Eu fui para Brasília, eu entrei com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, eu entrei no Supremo Tribunal Federal, tinha excesso de prazo na formação da culpa, mas ele não soltava. Não era já não era mais o delegado, né? Era a Marisca. Doutora Marisca. Gostava muito dela também, muito legal. Uma excelente juíza. Uma excelente, eu acho que deve ser desembargadora hoje, até que eu espero. Mas se você tivesse lá naquele meio, era tão pesado, mas tão pesado, porque era um crime que assombrava todo mundo. E não tem corpo, né? Vocês acreditam que quando eu cheguei lá, me contaram que a Elisa estava escondida em Rio Grande do Sul. E um sujeito jurou que tinha visto ela. Eu mandei pedir informação para a delegacia de lá, foram atrás do cara, o sujeito levou, mas não era a Elisa. A Elisa de verdade estava morta, né? Agora, Marco Antônio, você que conviveu com isso lá, você estava lá dentro. Me conta, fala alguma coisa do caso, porque olha, tem muita gente falando, mas a turma não entende nada. Por exemplo, na época que eu estava lá no programa da Sônia Abrão, tem lá como é que é o nome dele, o que vocês entrevistaram um dia desse? Edson Moreira. Não, o Edson Moreira é o delegado, mais ou menos o Jorge Lordello. Ele não foi comigo lá, ele não viu nada. Você chegou a ver o Lordello lá? Não. Então, como é que ele vem contar uma história lá, como é que ela morreu? O homem nem sabe, não viu, ele não conviveu. Que conversa mole. Outra coisa, o Edson Moreira, ele vai escutar isso aqui. Ele não colocou uma linha minha no livro dele. Que história depois? Você faz parte do... Colocou sim. Colocou, mas falou alguma coisa ou não falou? Falou bastante coisa sobre a participação e eu fiquei muito empolgado, muito feliz com isso, porque mais uma vez cumpri com o meu dever, com a minha obrigação, e tudo isso foi em face de uma injustiça que se cometeu naquela oportunidade contra o Sérgio Rosa Salles, que sendo primo do goleiro Bruno do Flamengo, ex-goleiro Bruno do Flamengo. Na verdade, muitas vezes foi ele apontado como partícipe desse crime, quando na realidade o primo
que depois, inclusive, veio a ser assassinado, que era o Rosa, o Jorge Rosa Salles, né? Que é primo do Sérgio. E tudo isso aí nós pudemos esclarecer. E você disse bem, na oportunidade, quando afirma de que o Tribunal de Justiça, já com o Sérgio Rosa Salles pronunciado para ir para o banco dos réus, junto com o Bruno, Bola e o Macarrão, ele foi colocado em liberdade, tendo em vista a postura que adotamos durante todo o encaminhamento de defesa dos interesses dele, e não coadunamos e não nos juntamos a grupos que desejavam fazer. Mas a impressão que me dava, Marco Antônio, é que eles fizeram uma espécie de oitiva dele de noite, alguma coisa dessa. É verdade. E que você pôs a boca no trombone, cantaram o menino para textualmente forçaram ele a fazer um depoimento que não era dele. Não, na verdade ele havia sido interrogado antes da minha chegada aos autos, né, a investigação policial. E chegando lá, e sou obrigado, e devo dizer que todos os requerimentos e postulações que eu fiz em favor do Sérgio Rosa Salles foram atendidas, não é, pela correção da conduta e do trabalho, pelo delegado Edson Moreira, não é, naquela oportunidade. A única coisa realmente que eu achei estranho foi que durante uma noite ele teria sido levado, como de fato foi levado, lá no sítio do Bruno, né, sem a presença do seu advogado, e lá levaram ele lá, eu me lembro. Exatamente. Tudo isso, inclusive depois, entre os envolvidos, o Sérgio foi lá para entregar todo mundo. Não, eu fiz o requerimento, consta dentro dos autos, que fosse o Sérgio conduzido a qualquer atividade. Você foi junto? Não, eu não fui, justamente. Então, isso é um absurdo. Sim, um absurdo, mas o que eu posso fazer? Não é? Mas foi aí que você soltou ele, não foi? Não, eu na verdade, eu mostrei ao Tribunal de Justiça, nós temos grandes desembargadores em Minas Gerais, de que a participação que eventualmente ele teria tido era de estar, como ele havia morado no Rio de Janeiro com o Bruno e estava no sítio com o Bruno, mas em momento algum ele teve qualquer participação em nada referente àquele caso. Sim. Mas eu disse ao Sérgio o seguinte: olha, Sérgio, eu venho aqui para te defender, não é? Eu não sou advogado de quadrilha, de bandido e nem organização criminosa. Se você vai dizer a verdade, você vai falar aquilo que você sabe. Ele falou: não, o que eu devo dizer e o que eu teria a dizer já está dito. E diante dessa sustentação oral no Tribunal de Justiça, houveram por bem os senhores desembargadores a colocar em liberdade. Foi uma maravilha. Mas uma coisa que me deixa assim irritado, é a história de como é que morreu ela. Porque eles não viram coisa nenhuma. Não viram nada e não foram lá e vem com essa conversa mole. O próprio delegado Moreira não sabe como ela morreu. Não sabe, outra, é toda história. Eu sei porque eu estava na cadeia. Como é que era a cadeia lá, aquele lugar que a gente ia? É presídio de Contagem. De Contagem. Segurança máxima. Segurança máxima. E aí, o que eu fiz? Eu fui entrevistar rapaz que estava com o Bola, que morava com o Bola. É assim, fica dois em cada compartimento lá, né? E eu cheguei lá e eu falei: o nome dele é Jailson, tá vivo, cara. E quem me levou lá foi a mulher dele. A mulher dele ia visitar ele sempre. Ele estava condenado a 139 anos, 140 anos de cadeia. Sim. E ele ficava lá. E eu falei: ô companheiro, me conta uma coisa aqui. Você está do lado do Bola, né? Você sabe da história? Eu falei: claro. Ele fica bêbado e conta para todo mundo aqui. A gente sabe como é que morreu a Elisa. Não dá para você contar pra gente isso daqui? Porque, olha, tá todo mundo preocupado, né? E eu já não era mais advogado do Bruno. Ele tinha uma turminha de advogados lá que, na verdade, foi condenado por tráfico de entorpecente, o outro saiu fora porque estava bebendo droga, o outro está condenado. Um dia desse eu fiquei sabendo que pegou 19 anos de cadeia. E essa turminha, esse grupo lá, eles prometiam para ele o que não ia acontecer, que não tinha jeito, não tinha nada. E eu fiquei no veneno porque eles estavam me usando. Eles mandaram uma carta para a Sônia Abrão, aliás, o Bruno, sim. Contando para a Sônia Abrão que o advogado dele tinha foi pego em flagrante lá, usando droga, e que ele não tinha advogado. Mas, na verdade, eles queriam me usar, eu e o programa, para absolver ele. Mudando a opinião pública, entendeu? Quando eu entrei com o habeas corpus para ele em Brasília e que já tinha um parecer favorável para soltar ele por excesso de prazo na formação da culpa, esses advogados me destituíram. Eu estava no exterior. E sobre a informação de que eles entraram como advogado, aquelas conversas mole, desistiram dos recursos que eu entrei. E eu falei: isso aí tem truta, né? Sabe? Sim. O que eu fiz?
eu voltei lá e fui conversar com esse Jailson. E ele contou para mim como ela morreu. Aí eu falei, você tem coragem de contar isso aí para a juíza e no processo? Ele falou, tenho. Aí eu chamei a todos lá e ele contou com detalhes a morte da Elisa. Mas ele falou assim, olha, eu só falo se você pegar e me soltar. Aí eu vi que ele estava condenado, acho que a 130 anos. Você lembra do Jailson lá? Lembro, mas não acredito em nada que ele falou. Mas tá bom, mas... não acredito em nada que ele falou contra o Bola, não acredito. Mas vamos lá, mas tá bom, mas deixa eu contar a minha parte aí. Pô, é legal, ninguém deixa eu falar nada. Você vê como é que é? No meu livro lá, nem eu não faço parte do livro. Ele contou direitinho, foi tomado a termo e ele foi testemunha no júri do goleiro Bruno. Como eu não tinha o corpo... As falas dele bateram com o negócio e o Bruno foi condenado. Então eu vejo o seguinte, olha, só pode falar dele quem viu, quem estudou, quem notou. Exatamente. E a gente vê assim, cada um quer mostrar o pavão lá, um aparece, não, eu vou contar. O cara nem foi lá. Eu me lembro que o Lordello estava junto lá no programa da Sônia Abrão. Por que ele não foi lá? Fui eu e fui o Haroldo, que era o psicólogo. Ele nem apareceu lá, depois ele veio contar uma história para todo mundo aí, que ele viu, como ele... Não é o jeito que ele contou, não tem nada a ver com o que ele falou, e na verdade, não adianta chutar, tem que entender, tem que fazer. Eu me senti lesado, porque estavam me usando. Eles queriam mudar a opinião pública com um advogado lá da Sônia Abrão, dizendo que era inocente, tentando mudar uma perspectiva. E eu vi que não era nada disso e que ele, efetivamente, junto com aquela quadrilha dele lá, eles mataram a moça mesmo. E vou contar uma coisa para vocês. Ela podia ser o que for, mas ela cuidava daquele filho com o maior carinho. E até o momento que foram executar ela, a criança estava no colo. E ela tinha uma pancada na cabeça que saiu um pedaço do cérebro dela. E ela estava lá cuidando do filho como uma grande mãe. Então foi uma perda perder ela. Esse menino, coitado, está sofrendo até hoje, né? Que a gente vê que ele não quer nem ver o nome do pai. E eu não entendo como esse cara está solto. Ele devia estar preso junto com os Nardoni, junto com aquela outra lá que cortou o pedacinho. E tem mais uma também, o Nardoni. Da Inoki. A Inoki, e tem a... Como é que é o nome dela? Da Inoki, né? Não, tem pior ainda, tem lá... Suzana. A Suzana von Richthofen, que vai aparecer na TV. Agora, você quer falar alguma coisa? Porque eu falei, ele não falou quase nada, e você? Conta aí. Porque ele entrevistou toda essa gente aqui, então conta. Então, o Carbone e Dr. Marco Antônio Siqueira, é um prazer... está presencialmente aqui na rádio Vibe Mundial 95,7, mas o que eu tenho a dizer dessa situação toda, né, e tive o prazer de entrevistar tanto o delegado de Polícia Civil Edson Moreira, bem como Jorge Lordello, o delegado Edson Moreira conduziu as investigações, ele trata isso com uma riqueza maior de detalhes. Dr. Jorge Lordello, sabe-se muito bem, delegado do Estado de São Paulo, né? A princípio, não, pelo que se constata, não esteve em loco, né, nos procedimentos desse caso da apuração de Elisa Samúdio. Mas o que nós temos que ressaltar, e importante para a sociedade que acompanha a Vibe Mundial e o programa Dr. Carbone, é da seguinte maneira: nós precisamos entender e quem de fato... o que o Jailson... O Jailson... Ah, você não sabe, eu soltei ele, viu? Pois é. O que de fato, né, Jailson presenciou, né, com seus olhos, né, visuais, ou seja, se de fato não foi um sonho que ele teve, uma revelação divina. Eu não acredito em nada que ele falou. Exatamente por isso. Eu não acredito em nada que ele falou, porque ele promove... falas a respeito do Bola, do qual não tenho procuração e nem fui advogado, não é? Mas em nome aqui da dignidade do processo e da condução dos trabalhos, tudo o que ele disse, especialmente contra a pessoa do Bola,
realmente ele não tem como comprovar. Exatamente. Então, mas por que não contraditaram ele lá no júri e tocaram falsos testemunhos, se você acha que ele faltou com a verdade? Porque ele participou. Eu que levei ele lá no júri. mas veja bem, nós entramos aqui num campo que naquela ocasião, né, até as autoridades, acredito eu, a autoridade policial, não tinha um norte a se seguir no sentido de contraditar as eventuais testemunhas que se disponibilizaram. Jailson, quanto as demais, eles queriam realmente apertar e buscar todo o meio de prova ali para achar o corpo de Elisa Samúdio. Então, se eles entram com a contradita com Jailson ou com qualquer outra testemunha, eles estariam perdendo a oportunidade, talvez, de se aproximar do corpo de Elisa Samúdio. Então, eu acredito que naquele momento, Dr. Edson Moreira, um delegado de polícia exemplar, que realmente tem um pulso firme nas suas investigações, deixaria de contraditar por essas razões. Mas, o Carbone, essas questões, a sociedade, como você, não desceu ainda, está engasgado. Aonde está Elisa Samúdio? Está engasado no Brasil, para não dizer no mundo. Situação, estou falando sério, Marco Antônio. Esse Bola era matador profissional. Só não adianta, que é verdade isso daí. Ele sempre matava todo mundo lá. E aquele lugar que ele levava as pessoas era o campo de execução dele. Tanto que não foi só ele, matou um monte de gente. Ele está preso ou está solto? Nem sei como é que ele está hoje. Mas tem um pouco de nexo quando eles falam daquele, como é que se chama, do micro-ondas. E depois dos ossos serem massacrados lá e jogados no rio. Só quando os peixes falarem é que vão contar do que ela está. Porque, olha, de verdade, a cidade é grande lá, mas já procuraram em tudo que é lado e não acharam nada. E com esse luminol aí, ia ser fácil de localizar isso daí. Mesmo que tivesse lá, mas nunca acharam. Nem o doutor Marco Antônio, que está lá direto, e você também, que vocês convivem lá, vocês não acharam. E cada um vê uma história. Até ele aparece de vez em quando e fala que no lugar que está o jogador. O Bruno. Eu acho que ele não deve ter cabeça. Na verdade, para mim, esse é um psicopata e ele não devia estar solto, ele devia estar no hospício. Eu contei já para vocês isso daqui. O que não é normal que ele fez. Não é normal. E o pior de tudo é o seguinte, ele já tinha agredido ela lá no Rio de Janeiro. Ele pegou lá no Rio de Janeiro, pegou 4 anos de cadeia. Depois baixou para 1. Ele não saía de lá do processo porque tinha esse outro processo que ele foi condenado também. Então, já quando a pessoa é residente específico, né, e não tinha a Lei Maria da Penha, mas já tinha esse tipo de situação. Mas eu tenho certeza que o doutor Marco Antônio sabe que, de verdade, não existe corpo mais. Se existisse, o doutor Marco Antônio já tinha achado. E o Jailson, de verdade, ele deve ter contado o que o Bola contou. Mas teve coisas que bateram. Se não tem outras coisas. Eu não acredito. Acho que ele faltou com a verdade, não é? Até porque ele esteve perante as autoridades, vamos dizer, policiais e também lá perante o Ministério Público e a magistrada que conduziu bem os trabalhos, não é? Então tudo aquilo ali, eu embora não tenha participado do júri, porque o Sérgio Rosa Salles, daí a um ano e meio, ele teria sido inclusive assassinado, nada a ver também com queima de arquivo, é bom que se deixe aqui, viu, doutor Alexandre Mar, esclarecido, não é? Ele foi uma vítima da sua própria situação de ter se envolvido com mulher casada, etc, e ter sido eliminado depois, num outro momento. Fato que, inclusive, foi levado a júri e comprovadamente foi isso que aconteceu. Não é? Então, só mesmo para colocar uma cortina de fumaça, teriam dito que o Sérgio saiu e depois teria sido queima de arquivo. E eu também não acredito nada que esse Jailson falou. Entendeu? Não acredito mesmo. Eu acho que é uma situação aqui por sobre, abaixo dos céus, nada fica encoberto. Amanhã ou depois poderá surgir a situação. Mas a sociedade tem que saber que tudo que até então foi feito, teria sido feito dentro dos ditames da lei, dentro da investigação, o Ministério Público participando ativamente em Minas Gerais. E quem sabe se um dia surgir aí alguma novidade, mas em relação a esse Jailson, eu não acredito que ele tenha falado que tenha sido Bola, isso e aquilo, não, porque, inclusive, frente a frente, numa cariação com Bola, ele não resistiria em dizer que foi isso que aconteceu. Mas não teve Sim, houvesse. Mas tem uma coisa que vocês não sabem, olha, eu prometi para ele que eu ia soltar, eu fui lá e soltei. Mas não, o seu trabalho foi espetacular. Não, já isso estou falando, mas tem uma coisa importante. Abrir as portas da cadeia e mandar ele sumir.
E ele me ligou de um lugar lá e falou, doutor, me deram uma moto e me liberaram. O cara estava com 130 anos de cadeia, não tinha ainda esse negócio. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó, corre, vai para uma delegacia e se apresenta. Os caras iam matar ele. Eles não queriam que ele falasse. Nem se é verdade ou mentira, eles não queriam que ele fosse pro júri. Como é que você abre as portas? Ele conhece aquela cadeia lá. Eles tiraram ele de lá, passaram por uma outra aqui de menos. Era o inferno da Lagoinha. Então, como é que ia sair de lá? Abriram as portas e deram uma moto para ele. Então, alguma coisa tem nesse meio, você entendeu? Sim, claro. Eu senti, outra coisa que eu notei é que ele, na época, ele era menino quando ele começou a aprontar lá, devia ter uns 21 anos. Ele fez um monte de crime. Mas é gozado que eu percebi que ele estava condenado aqui e ele estava condenado no outro estado pelo mesmo crime. Você entendeu? Como se fosse uma sequência. Isso acontece muito em tráfico de entorpecente. O cara vem lá atrás da Bolívia, desce, digamos, lá no estado, depois passa para o outro. Cada lugar que ele passa, eles abrem um inquérito. Mas no caso dele, eu vi que as penas, todas juntas, não representavam a verdade. E aí o promotor pegou ideia condicional para ele e soltou. Ele até hoje não aprontou nada. A esposa dele, que eu gostava muito, era legal, ela morreu de câncer. E eu não sei onde é que ele está. Quem sabe o doutor Marco Antônio sabe? Não. Mas eu não sei e nem quero saber. Até porque... eu não quero saber. Ele. A única coisa que eu devo dizer a vocês categoricamente, e isso aí eu afirmo, não é? É que eu gostaria que eu tivesse sim dito que foi o Bola, mas frente a frente com o Bola. Isso aí. Se você está por aí, aparece que eu quero entrevistar você aqui no meu programa, porque aí você ia contar tudo e eu ia trazer o Marco Antônio aqui e o doutor Alexandre Mar para escutar, porque de verdade eles não engoliram de direito ainda o teu depoimento. Na verdade a sociedade ainda não engoliu, né? Porque não achou o corpo, então não tem que se... Né? Há uma dúvida ainda no ar, pairando, né, em toda a sociedade. O senhor sabe onde o corpo está? Absolutamente e categoricamente não. O senhor sabe onde o corpo está? Eu acho que ele está num rio, jogado, puseram ele no micro-ondas, derreteram ele lá. Eu vou mais além aqui com os doutores e com a sociedade que está nos acompanhando. O único lugar que nós eventualmente possamos entender que ela esteja é nos braços do Pai. Do Pai Eterno. Do Pai Eterno. É o único lugar que nós sabemos e podemos afirmar. Ela deve estar fazendo falta para o filho. O filho, um dia desse, eu não estou por dentro disso aqui, mas ele acho que quer tirar o nome do pai, alguma coisa dessa natureza. Sim. Quer dizer, é um menino que está assim. E não é só o caso dele, a gente lembra também o caso da von Richthofen, que o rapaz está largado, a impressão que dá está drogado, ele fica andando pela rua. Então eles só não destruíram, só quando eles mataram a Elisa. Eles destruíram o filho, a família. E como é que um marginal desse está na rua? Você entende isso? Sim. E a impressão que me dá, quando eu falava com ele, a impressão que ele era meio retardado. Sério, não estou brincando. Então, na verdade, ele não devia estar condenado. Eu devia que o doutor Marco Antônio e os demais lá deviam pegar e colocar ele no hospício e deixar trancado até hoje, porque ele não tem condição de estar na rua. E o medo que eu tenho é que ele faça a mesma coisa daqui um pouco. Como os outros também, como o Nardoni, como a von Richthofen. O pastor. E daqui nós vamos parar o programa, mas agora nós vamos voltar, porque o doutor Marco Antônio e o doutor Alexandre, eles vieram para cá para a gente fazer um júri amanhã. E vai pegar fogo. E nós vamos contar para você, não só desse, como um outro caso emblemático que eles estão fazendo. Porque os homens são bons. Vamos aguardar então.